versículo na Bíblia que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Tem outro que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé que agrada a Deus, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se vocês não prestarem atenção no que Deus vai falar através da Bíblia, você não vai sair daqui com a fé que agrada a Deus. Então vocês prestem muita atenção no que diz a Bíblia, amém? O título da mensagem que está em negrito está assim, ó: Daniel na cova dos leões. Versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então olha para o bispo. Dário era o rei da época. Só que ele estava se sentindo muito sobrecarregado. Então ele estava para constituir 120 sátrapas e 3 presidentes para o ajudá-lo. Você vê que desde essa época já existia política, porque sátrapas era espécie de governadores, governador do estado, prefeito, e 3 presidentes. E desses 3 presidentes, Daniel era um. Aí no versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha para mim. Dentre 120 sátrapas e 3 presidentes, o qual Daniel era um, o rei estava pensando estabelecer Daniel, colocar Daniel como autoridade sobre todos. Mas por que o rei estava pensando em estabelecer Daniel presidente sobre todos? Porque Daniel se distinguiu. Daniel se distinguiu. Daniel, ele apareceu mais do que todos. Distinguir ou distinguir-se é diferenciar-se. Então, embora Daniel fosse um ser humano, como todos os 120 sátrapas e os outros 2 reis, porque com Daniel eram 3. Então Daniel se distinguiu.
Daniel apareceu mais do que eles. Mas por que Daniel se distinguiu? Porque aqui diz, vamos repetir? Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Ele se distinguiu porque nele havia um espírito excelente, significa aquele que se excede. Você sabe que domingo passado, eu não sei se todos vocês acompanharam a votação sobre impeachment. Alguém chegou a acompanhar? Só que de todos que, não deu para me ver todos, mas de todos que eu vi uma boa parte, o que me chamou mais atenção foi do irmão Lázaro. Você conhece o irmão Lázaro? Quem conhece? Ele canta aquela música que diz assim: a minha vida é do mestre, meu coração é do meu. Quem conhece? Ele subiu lá antes de votar, ele falou assim: olha, antes de eu votar, eu não quero dizer isso só para a nossa presidente, mas para todos que estão aqui, o da esquerda, o da direita. A Bíblia diz que a soberba procede à queda. Repita comigo: a soberba procede à queda. Quer dizer, de todos, o que se distinguiu, que apareceu mais, foi ele, pelo que ele expôs. Amém, igreja? Então, se distinguir é aparecer mais do que os outros. Mas não é se aparecer querendo mostrar para homens. Mas por que uns aparecem mais do que os outros? Esses que aparecem porque neles há o que havia em Daniel, o espírito excelente. Daniel fazia muito mais do que era obrigação dele fazer como presidente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer se distinguir? Quer dizer, você quer aparecer não para querer mostrar para os outros. Quando digo aparecer, é ser promovido, é ter o melhor salário, o melhor cargo, ter a melhor posição, é conquistar. Você quer se distinguir daqueles que trabalham junto com você, ou que têm o mesmo ramo que você tem. Você quer se distinguir deles? Então faça muito mais do que eles fazem, faça muito mais daquilo que você, na sua função, você tem que fazer. Se você fizer muito mais, você vai se distinguir. Mas sabe por que muitos não se distinguem? Por causa disso. A primeira coisa, por quê? Ele não faz, eu também não vou fazer. Não é minha obrigação fazer. Você sempre vai ficar para trás. Ou você só faz aquilo que lhe é mandado, que lhe é pedido. Não. Para você se distinguir, em você tem que ter um espírito excelente. Excelente é o que excede. Se você fizer o mesmo que os outros, você vai ser igual a todos. E por Daniel ter se distinguido, porque havia um espírito excelente, o rei Dário queria colocá-lo sobre todo o reino. Aí o que acontece? Seu patrão vê, sua patroa vê, ou mesmo que você não tenha patrão nem patroa, mas o teu Deus vê o que você está fazendo. Aí ele coloca você na posição que lhe é devido. Aí sabe o que acontece? Versículo 4, Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino,
mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem... Aí sabe o que aconteceu? Os 120 sátrapas e os 2 presidentes, eles, com ciúmes, ou eles por inveja, eles queriam impedir que Daniel não chegasse aonde o rei estava pretendendo colocá-lo. Eles falaram assim: vamos procurar encontrar alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado em Daniel a respeito do reino, porque isso não vai acontecer. Ô igreja, eu não estou apoiando e nem estou sendo contra ninguém. Você já viu aquele ditado: quem não deve, não teme? Por isso que às vezes chegam algumas mães para mim, lá na igreja de Osasco, onde eu estou como bispo. Às vezes tem algumas mães que chegam assim e dizem assim: ô bispo, ora pelo meu filho. Por quê? O meu filho foi preso. O que ele fez? Bispo, meu filho não fez nada. Eu falo: é mentira, mãe, porque ninguém vai preso porque não fez nada. Sabe a mãe que quer defender o filho? Porque a mãe é assim, mesmo sabendo que o filho está vivendo uma vida errada, mesmo sabendo que o filho fez errado, mas para ela não, é o filho dela. Ninguém vai preso porque não fez nada, igreja. E ninguém vai sair de presidente se de fato não fez nada de errado. Eles procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. No mandato de Daniel, o tempo que ele ficou como rei, eles procuraram, eles vasculhavam, procurando alguma coisa de errado para impedir que acontecesse com Daniel. Mas igreja, Deus tem um lugar para você, e ninguém vai tomar o teu lugar. Se alguém procurar tomar o teu lugar, ou sentar no teu lugar, Deus derruba aquela pessoa, porque aquele lugar lhe pertence. Você conhece a história de Davi? Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido um para ser rei no lugar de Saul. Alguém sabe me dizer quantos filhos Jessé ele tinha? Alguém sabe me dizer? Quantos filhos Jessé tinha? Quantos filhos Jessé tinha, gente? Jessé tinha 8 filhos. Só que ele colocou na presença de Samuel 7. Porque ele dizia consigo, o próprio pai dizia: não, Davi? Não. Se não for um desses 7, não vai ser Davi. Ele nem mandou Davi: Davi, vai lá cuidar das ovelhas. Aí quando entrou o primeiro filho de Jessé, Abinadab, ele era formoso, diz que ele era bonito, né? Aí quando ele entrou, Samuel iria ungir, falou: deve ser esse que Deus escolheu. Deus falou: Samuel, não foi esse que eu escolhi, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê exterior, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Deus olha para onde? Aí vieram os 7 filhos. Deus falou: Samuel, não escolhi nenhum desses. Samuel falou assim: ô Jessé, você não tem mais um? Ele falou: eu tenho mais um, mas está lá. Samuel falou assim: enquanto ele não vier, nós não vamos nos assentar à mesa. Repita comigo: enquanto ele não vier, nós não nos assentaremos à mesa. O que Samuel quis dizer com isso? Samuel quis dizer: nessa mesa aqui tem um lugar separado, e esse lugar é de Davi, e nós não vamos assentar a esse lugar enquanto Davi não estiver aqui. Igreja, 7 passaram à frente de Davi, mas ninguém tomou o lugar dele. É porque às vezes você vê pessoas que você até diz: poxa, a pessoa faz um monte de coisa errada e é promovida. É engano, ela não está sendo promovida, o diabo está enganando ela. Mas aí você fica com ciúmes: poxa, eu aqui que me trabalho, eu sou, me esforço, faço isso, acordo cedo, e olha só a minha situação. Não, gente,
Pode deixar eles indo. Mas igreja, tem um lugar preparado para você. E mesmo que esses estejam aparentemente tomando o seu lugar, não estão. O teu lugar está preparado. E o que é teu ninguém vai tomar. Mas eles não acharam culpa em Daniel, porque Daniel era o quê? No finalzinho do quarto? Daniel era fiel. E não se achava nele erro nem culpa. Daniel era o quê? Seja fiel também. Seja fiel ao seu patrão. Seja fiel à sua patroa. Seja fiel aos seus funcionários. Seja fiel aos seus clientes. Seja fiel a quem você sabe que você tem que ser. Porque você pode estar, amanhã você pode não estar. E o tempo que você tiver, aparentemente você pode ser beneficiado, aparentemente. Porque ninguém é beneficiado fazendo aquilo que é errado. Ninguém é feliz sabendo que aquilo que conquistou não foi com seu suor. Isso é engano. Seja fiel. Amém? Clotilde. Aí chama atenção é o versículo 5. Eles não acharam nada. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha para mim. Eles disseram: nós não vamos encontrar nada em Daniel, a não ser na lei do seu Deus. O que eles quiseram dizer? O que eles queriam dizer com isso? Nós não vamos encontrar nada a não ser na lei do seu Deus. Eles queriam dizer o seguinte: vamos fazer com que Daniel faça algo que não esteja na Bíblia. Porque quando eles disseram a não ser na lei a lei do Senhor, eles estavam querendo dizer a Bíblia. A Bíblia é a lei de Deus. Então eles disseram assim: diante dos homens nós não vamos encontrar nada, mas sabemos que é Deus quem está colocando a ele aonde o rei está pretendendo. Então eles falaram assim: vamos encontrar alguma coisa de errado, alguma coisa que eles estão fazendo, que ele está fazendo, que não está na lei do seu Deus. Aí ele não vai chegar aonde o rei está pretendendo colocá-lo. Sabe o que isso quer dizer, gente? O diabo, ele tenta de todas as formas nos impedir que sejamos abençoados. Aí ele não consegue. Mas aí ele analisa a sua vida e vai procurar alguma coisa que você ou que nós estamos fazendo de errado, que não está na Bíblia, para nos acusar. Aí eu faço uma pergunta. Não precisa responder para mim. Mas será que tem alguma coisa que você está fazendo? Será que de fato o que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Não precisa responder para mim, responda para você. Será o que você está fazendo não está fora da palavra de Deus? Porque eles disseram: vamos procurar alguma coisa segundo a lei do seu Deus. Vamos ver se ele não está fazendo algo que está fora da Bíblia, e nós vamos acusá-lo diante de Deus. É o que acontece. Aí ele
vê a sua vida, aí começa a te acusar. Aí chega diante de Deus e diz assim, ó, o Senhor não pode abençoar, porque olha o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Aí vê que você está traindo a sua esposa, você está traindo o seu marido, vê que você fala mal da vida dos outros, você fica fazendo fofoca, vê que você não devolve o dízimo, vê que você vive mentindo. Aí, aonde Deus está pretendendo colocar você, Deus não pode colocar. Porque o rei queria colocar Daniel, estabelecê-lo sobre todo, ele queria fazer com que Daniel tomasse conta de tudo. Então Deus quer lhe abençoar, Deus quer fazer de você grande, Deus quer fazer você crescer. Mas o fato, não estou lhe acusando, mas o fato de você estar fazendo algo ou vivendo uma vida fora da palavra de Deus, pelo fato de você estar na prática daquilo que é errado, Deus não está podendo fazer, Deus não está podendo colocar, Deus não está podendo agir, porque eles procuravam ocasião, alguma coisa errada de Daniel para acusá-lo. Só que aí eles forçaram ao rei fazer uma lei, que no prazo de 30 dias, de um mês, só poderiam adorar o Deus do rei Dário ou ao rei Dário. Se alguém fizesse oração ou adorasse a outro Deus, a não ser o do rei Dário, a Dário, seria jogado na cova dos leões. Só que mesmo o rei tendo feito essa lei, induzido por eles, Daniel continuou sendo fiel a Deus. Amém, igreja? Você pode ser forçado a fazer algo de errado, não faça, continue sendo fiel a Deus. Porque aparentemente, se você não fizer aquilo que é errado, você vai ser prejudicado e você não vai ser beneficiado. É mentira. Você sabe que o diabo, ele só tem uma coisa para dar para a pessoa. Você sabia? Dizem assim, o diabo não tem nada para dar. Tem. Vocês sabiam disso? Sabia? João 8,42 diz assim que o diabo, ele é o pai da mentira. Diga assim, o diabo é o pai da mentira. Então a única coisa que o diabo tem para dar à pessoa é a mentira. É a mentira. E o diabo coloca na sua cabeça, se você não fizer isso, você vai ser prejudicado. Aí você acaba mentindo, roubando, enganando, caindo na mentira do diabo, pensando que é verdade. Igreja, pode acontecer o que for, igreja. Você pode estar passando necessidade. Aí apresentam a você uma aparente solução, em que você vai ter que fazer alguma coisa de errado, e se você fizer, você vai ter lucro. Não faça. Porque Davi disse assim, eu sou moço. Ele diz assim, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode estar passando a situação que for, se você for fiel, continuar fiel, se você for justo, você não será desamparado por Deus. Mas tem pessoas... Amém? Agora tem pessoas que caem na mentira do diabo. Igreja, Daniel falou, vai ser jogado na cova dos leões? Daniel continuou sendo fiel a Deus. Aí o que aconteceu?
Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na onde? Na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Olha para o bispo. Jogou Daniel na cova dos leões? Jogou. No outro dia ele foi lá e chamou Daniel com voz triste. Daniel, por que ele chamou Daniel com voz triste? Porque ele sabia que Daniel não estava vivo. Daniel, quer dizer, triste. Quer dizer, aí olha o versículo 22, 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Olha o 22, olha para o bispo. O versículo 22, o que nós vamos ler agora, é o versículo o qual você vai sair daqui e vai cumprir na sua vida de hoje para frente. Eu não senti firmeza, só algumas pessoas que receberam. Olha para mim, olha para o bispo. Vocês não estão entendendo. O versículo 22, o que nós vamos ler de hoje em diante, vai se cumprir na sua vida. Vamos ler o 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quer dizer, olha para o bispo, ele continuou sendo fiel? Continuou. Foi jogado à cova dos leões? Foi. Só que Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões, e Daniel não sofreu dano algum. Então, igreja, olha para mim, continue fiel, independentemente da sua situação, porque se você continuar fiel, Deus sempre vai enviar um anjo e te dar o livramento em nome de Jesus. Deus sempre vai enviar um anjo e te dar o livramento. Mas olha para mim, Deus enviou o anjo e deu o livramento. Daniel disse: porque foi achado em mim inocência. Não achou nada de errado na minha vida. Procura viver uma vida certa com Deus. Desculpe minha expressão da palavra. Pare de ficar entrando em motel com a sua namorada, com o seu namorado. Você só pode ter relação íntima depois que casar. Você que não é casado, se case. Pare de beber, de fumar, de se prostituir. Ele diz: porque em mim foi achado o quê? Inocência. Agora, igreja, se você continuar vivendo uma vida errada, não tem como Deus enviar um anjo e fechar a boca dos leões para que você seja livre. Por isso que os leões, que representam o diabo, vivem devorando você, sua vida financeira, sua família, seu casamento, sua vida espiritual. Deus não pode fazer nada. Deus, quer dizer, não é quem pode, Deus não está podendo. O rei, Deus só me livrou porque foi achado em mim o quê? Inocência.
porque Deus viu que em mim não tem nada de errado. Não importa a situação, seja fiel. Sabe aquele ditado que tem pessoas que dizem assim: fulano, por fulano eu sou fiel até debaixo. Seja fiel a Deus até debaixo da água. Aí olha o que aconteceu. 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqueles que intentaram contra Daniel, foi eles, os filhos, as mulheres, foram jogados na cova dos leões. Então, igreja, aqueles que estão tentando te derrubar, pode deixar, ore por eles. Porque os que estão tentando te derrubar, te destruir. Abre lá, eu tinha esquecido essa mensagem. Vamos orar agora. Vai lá para Salmos 27. Olha o que vai acontecer com eles. Salmos 27. Salmos 27, versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O que aconteceu com Daniel é o que está escrito nesse versículo. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. A palavra malfeitor vem de quê? De mal. Quando diz, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, é quando pessoas querem ver o seu mal, é quando pessoas fazem o mal contra você. Davi está dizendo, quando os malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. Então, igreja, pode estar te perseguindo, te humilhando, fazendo mal contra você, o vizinho, a vizinha, ora por eles. Se eles estão fazendo isso, porque estão precisando de ajuda. E a melhor ajuda que você pode dar, não é sendo amigo e sendo companhia deles, é orando por eles. Então eles estão precisando, mas Deus está dizendo, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. Porque não é contra você que eles estão lutando, não é você que eles estão querendo destruir, é o Deus da sua vida. E não tem quem possa vencer a Deus. Amém, igreja? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será? Você crê que Deus é com você? Então ninguém pode com você, em nome de Jesus. Ninguém pode com você. Amém? Mas seja fiel. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é conosco, quem que é contra a gente? Quem? Ninguém. Então seja fiel. Amém?